Mas afinal de contas, o que é consciência? Oi, meu nome é Mariana Esteves, eu sou terapeuta energética espiritual. Bem-vindo ao Doses de Consciência, o quadro onde eu trago informações importantes para poder te ajudar a ganhar consciência para poder ultrapassar os seus traumas e feridas emocionais. Em todos os meus vídeos, eu acho que essa é a palavra que eu mais repito: consciência, consciência, consciência. Vamos trazer para consciência, vamos observar isso de uma maneira mais consciente, ver o que está acontecendo? Pois é, mas afinal de contas, o que eu quero dizer quando eu falo sobre consciência? Qual que é a importância da consciência na nossa vida? O que isso vai nos ajudar aí no nosso processo de ser humano? A palavra consciência, ela significa estar ciente, saber discernir, a nossa capacidade de percepção e de sensibilidade. Isso é a consciência. Agora, de uma maneira mais espiritualizada, eu gosto de falar da consciência como a janela através da qual nós observamos a realidade. Então, essa janela, ela pode ser ampla, ela pode ser bem estreitinha, ela pode estar obstruída por alguma coisa, Então, a gente não está conseguindo observar a realidade com muita clareza, assim como ela pode estar direcionada para vários lugares. Antes da gente continuar, se você gosta de assuntos como esse, sobre autoconhecimento, espiritualidade, energia, tarô, ou como desenvolver aí na sua vida, como ultrapassar os seus traumas, as suas feridas emocionais, já se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Então, se a consciência, ela é essa janela, através da qual nós observamos a realidade, ela não é uma coisa em si, ela é uma capacidade, ela é uma habilidade que nós temos de observação. O que a gente pode fazer com isso? Qual que é a importância dessa consciência na nossa vida? A nossa consciência, ela tem algumas funções. Olha, quando ela está direcionada para fora, ela tem a ver com a nossa capacidade de absorver, de observar as situações ao nosso redor. E por muito tempo a gente só utilizou ela para isso, para ir observando e absorvendo, observando e absorvendo, Sem muito critério, a gente foi colocando tudo para dentro. Todas as nossas vivências foram sendo armazenadas na nossa caixa preta, no nosso banco de dados, lá do nosso sistema mental consciente e inconsciente. Essa é a maneira que a maioria de nós está utilizando, nossa capacidade de percepção. Agora, quando esse olhar, quando essa janela, ela é direcionada para observar o que existe dentro de nós, isso é chamado de autoconhecimento. Conhecer quais são as estruturas que estão presentes no nosso campo, como que funciona essa realidade aqui interna, como é que é esse sistema, O que acontece dentro desse sistema. Então, essa consciência, essa janela, ela pode ser direcionada para qualquer lugar, ela pode estar com um foco muito claro, ou ela está aí só absorvendo um monte de coisa do externo. Quando a gente começa a saber que temos poder de direcionar essa atenção para onde a gente quer, isso é o nosso despertar. Quando a gente começa a perceber que existe relação entre essas estruturas internas e os acontecimentos externos na nossa vida, vamos dar o nome de despertar espiritual. É quando a gente começa a perceber como nós influenciamos o mundo e como o mundo nos influencia. Por muito tempo fomos só absorvendo as influências do mundo, E aí a gente não está sabendo como que nós estamos influenciando no mundo. Quando eu te chamo para desenvolver a consciência, para olhar para esses aspectos, é para entender qual que é o seu poder dentro dessa estrutura. E quando você sabe desse poder, você pode direcionar a sua manifestação, como você interage com o mundo de uma maneira mais clara, mais consciente, no sentido de saber ter clareza, saber discernir quais são as consequências das suas ações, dos seus pensamentos, das suas emoções. Quando a gente está agindo de maneira consciente, a gente sabe qual que é o impacto que nós estamos gerando no mundo, quais são as ondas que vão repercutir. Sabe quando você joga uma pedrinha? Uma ação é uma pedrinha, que vai gerar ondas na nossa realidade. Quanto mais clareza a gente tem sobre quais são as pedrinhas que a gente está atirando, mais vamos poder entender a conexão entre as coisas. Então, falando de consciência, falando sobre essa observação, a gente
também vai falar sobre a mente consciente e a mente inconsciente. A nossa mente inconsciente, isso é tudo isso que a gente observou a vida inteira e foi registrando lá no nosso sistema, na nossa caixa preta. Isso foi criando estruturas, como as nossas crenças, nossos padrões emocionais, nossas feridas, que não foram processadas, só foram tudo armazenado e ficar afetando a nossa realidade. E por a gente não saber que isso que está aqui dentro afeta o que está acontecendo fora, isso está rodando em um sistema inconsciente, onde as coisas ficam repetindo, eu tenho o dedo podre, sempre escolho o mesmo cara. Será que a minha percepção, que a minha consciência não está obstruída por algum trauma, por alguma crença do que eu vi repetindo na minha vida e eu acabo olhando e me atraindo só por pessoas com as mesmas características, da mesma forma? Essa é uma maneira do nosso sistema falar, olha, tem alguma coisa aqui que você não observou. Você está deixando passar alguma questão em relação a essa situação e ela precisa te ensinar o que está acontecendo. Às vezes é ensinar a olhar para dentro para ver quando foi que essa estrutura foi criada. Que padrão de repetição é esse? Então, quando a gente usa a nossa consciência para descobrir essas estruturas internas, né, as nossas crenças, os nossos valores, como que o meu sistema funciona, qual que é a função do pensamento, qual que é a função da emoção, nesse computador, nessa máquina super complexa que somos nós, seres humanos. Como que eu uso essas ferramentas na minha vida, né? É através da consciência, da observação consciente, de direcionar o nosso olhar, a nossa janela para esses lugares, que a gente vai começar a perceber como que é que os meus traumas estão influenciando, de onde vêm esses traumas, porque eu vou passear com a minha percepção, com a minha clareza, com a minha luz por esses aspectos da minha estrutura. Como que isso está interligado com o que está acontecendo lá fora. A nossa consciência ela tem o poder de nos auxiliar nesse crescimento, ampliar a nossa visão sobre a vida, perceber a conexão entre as coisas internas e externas e ver que se nós mudamos uma estrutura aqui dentro, a gente pode observar como a realidade muda lá fora. Mas sem voltar essa consciência para dentro, para reconhecer essas estruturas, não tem como a gente mudar nada. E esse é o poder que a consciência tem. Por isso que é tão importante a gente trazer ela para o foco na nossa realidade. Olha, eu quero agir de maneira consciente. Eu quero saber o que eu estou colocando no mundo para eu entender o que eu estou recebendo do mundo e ver o que eu posso ajustar aqui nesse direcionamento. Nós não temos controle sobre as coisas que acontecem com nós, mas podemos ter domínio sobre como a gente lida com essas situações. E a única maneira de fazer isso que eu conheço até então é através da consciência, né? De estar ali ciente do que eu estou fazendo, do que eu estou plantando, de como eu estou agindo, quais são as minhas intenções, quais são as estruturas que estão me afetando nesse momento. Às vezes não é que a gente vai conseguir simplesmente tirar tudo isso de dentro de nós, mas com a clareza de perceber, por exemplo, nossa, eu sei que eu tenho uma dificuldade nos meus relacionamentos, que eu sempre tenho a tendência a me envolver em relacionamentos abusivos. Deixa eu começar a observar o que está rodando aqui dentro de mim quando eu me relaciono com essas pessoas que trazem essa dificuldade na minha vida. Quando eu me atraio por alguém, deixa eu observar que atração é essa, a partir de que ponto eu estou me atraindo, o que é que me atrai nessa pessoa, o que é que me puxa para lá. Eu começo a observar as minhas estruturas internas. Quando a gente direciona essa atenção para esse lugar, começa a perceber esse contraste, tipo, eu não só sou levada por essa emoção, eu não só sou levado por esse pensamento, eu observo esse pensamento, eu me torno maior do que isso, a minha consciência já é maior do que aquela emoção, do que aquele pensamento, do que aquela situação em si. E é nesse aspecto que esse desenvolvimento da consciência, ter clareza da minha ação sobre o mundo, de como as minhas estruturas funcionam, que a gente pode ir retomando o domínio, o poder sobre a nossa realidade, de direcionar ela para onde a gente quer. Senão, a gente vai estar sendo levado para o nosso inconsciente e repetindo
né, as feridas dos nossos pais, da nossa sociedade, a repetição disso incessantemente, gerando cada vez mais dor, né, cada vez situações mais dolorosas na nossa vida, não só para nos machucar. A dor, ela tem uma função pedagógica, ela tá ali para nos chamar a atenção para o que não tá legal, né? Se tá doendo, é que tem algo que eu não tô percebendo. Às vezes tem uma crença, eu vivenciei algo tão doloroso na minha vida que eu sempre enxergo as situações e as pessoas da mesma forma. Isso não é uma verdade. Essa coisa que está obstruindo, essa crença, esse padrão emocional, essa ferida emocional que está obstruindo a gente ver a realidade de fato como ela é. Por exemplo, se a sua criança se sentiu rejeitada na infância, todas as situações da sua vida adulta, quando acontece uma coisinha, pode ser no trabalho, pode ser na relação, sempre vem esse incômodo, essa rejeição. E nessa hora é como se viesse essa lente na sua janela e tudo que você enxerga é rejeição. É como se existisse uma criança ali dentro e a gente só vê a partir do lugar dessa criança que está se sentindo rejeitada. Aí você tem a tendência a ter conflito, né, lá com as pessoas do seu trabalho, porque elas não estão te reconhecendo, né? Você tem dificuldade de se desenvolver, talvez na sua relação pessoal, porque parece que essa pessoa está sempre contra você, né? Então é sempre um conflito com aquela pessoa que você está se relacionando, porque tudo que ela faz atinge esse lugar dessa ferida, e a única coisa que a gente conhece, que a gente sabe agir, é a partir dessa ferida. Quando nós desenvolvemos a consciência, posso me conscientizar, existe essa ferida aqui. Eu não sou só essa ferida, mas ela está interferindo na minha vida. Como que eu vou ter clareza para poder direcionar isso? Para que eu possa me libertar desse padrão, né? Se a minha criança, ela sente rejeição, eu tenho a tendência a buscar aprovação sempre. Se eu tenho a tendência a buscar aprovação sempre, eu estou sempre lutando pela atenção do outro, eu estou sempre em um sentido de escassez, tentando preencher um lugar interno com algo externo. É impossível preencher um lugar interno com algo externo. Esse lugar só pode ser preenchido por essa consciência, por essa clareza de ver, olha, existe essa dor, mas existe algo além dessa dor. Eu sei que existe essa falta, mas eu posso direcionar isso aqui internamente e não agir a partir disso. Porque se eu ajo a partir dessa carência, eu nunca vou estar satisfeito, porque tudo que o outro me dá vai ser pouco. Eu ainda preciso de reconhecimento. Esse reconhecimento, quando eu olho para dentro e reconheço essa estrutura dentro de mim, eu falo, opa, estou reconhecendo. Eu tenho reconhecimento da minha falta. Entende? Eu ofereço direcionamento para isso internamente, porque essa estrutura é interna. Ela precisa da direção da nossa consciência, como se a gente fosse criando, a partir das nossas vivências, várias estruturas, vários planetinhas que a gente vai ter que alinhar a órbita deles dentro de nós. E a nossa consciência, se ela está muito direcionada, cada hora eu estou agindo a partir de um lugar, porque eu só vejo uma coisa a cada momento. Se eu amplio ela, eu posso ver todas essas questões cada vez mais que estão me influenciando. E ao invés de ser levado por essas estruturas, eu posso direcionar essas estruturas na minha vida. A consciência nos liberta desses padrões dessa forma. Olha, eu sei que o que está me atraindo para você é a minha carência. E se eu não agir a partir desse lugar de carência? Se eu só sentir a minha carência e me acolher, o que acontece? Entende? É ir experimentando de outras formas, trazer outros olhares para ir para dentro de nós. Então, quando eu falo sobre consciência, é a gente aprendendo o que está aqui dentro, como que isso influencia no mundo e como que o mundo influencia aqui dentro de mim. Como que nós podemos utilizar as coisas que acontecem lá fora para trabalhar as nossas e reconhecer as nossas estruturas aqui dentro. Esse é o nosso processo de ampliar a consciência para ver, para poder olhar, né, para nós mesmos e para a vida de um ângulo mais amplo e não tão fragmentado. Ou só existe isso, ou só existe aquilo. Não, todas as coisas estão coexistindo. Quanto mais eu consigo observá-las, mais eu consigo direcioná-las. Tá? Então, mais eu posso ter domínio sobre a minha vida e romper com padrões muito repetitivos, romper com a repetição do relacionamento que é sempre abusivo, romper com o sistema de trabalho que é sempre
é muito desgastante, que não me reconhece, que não me valoriza. Mas eu entendo que não tem como a gente fazer isso se não olhando para dentro. Quando eu olho para dentro, eu desperto para o que me atrai para essas situações difíceis, porque essas situações difíceis estão me falando sobre uma crença, sobre uma estrutura, sobre uma dor que está aqui dentro. Então, quando eu olho para a dor que está aqui dentro e começo a cuidar disso, eu posso me soltar aqui dessa consequência externa. E isso é toda uma jornada na nossa caminhada de autoconhecimento, né? Tem várias informações para a gente poder ir entendendo do que acontece, de como a gente é influenciado, de como a nossa estrutura funciona. Por exemplo, existe um sistema conectado dentro de nós para que essa manifestação física aconteça. A gente não é só o corpo, a gente não é só a energia que anima o corpo. A gente não é só o pensamento, a gente não é só a emoção. A gente é um conjunto de várias coisas. Eu sou só um processo emocional? Não, o que existe além da emoção? O que existe além do pensamento? Quando a gente desperta, volta esse olhar para o autoconhecimento, a gente começa a buscar o que de mais profundo existe em nós, que está conectando todas essas coisas, né? Se eu não sou meu pensamento, se eu não sou minha emoção, se eu não sou as coisas que me acontecem, quem sou eu? Quem é você? O processo de autoconhecimento, despertar espiritual, ele tem essa intenção de descobrir quem somos nós. E minha proposta aqui é isso, te trazer um pouco de informação, um pouco de luz, de lucidez, para que você possa se direcionar aí na sua trajetória interna de volta para casa. Me conta aí, fez sentido para você esse vídeo? Você já tinha parado para pensar sobre o que era esse processo de autoconhecimento, a importância da consciência na sua libertação aí dos seus traumas e das suas feridas? Por que, né, olhar para isso? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a trazer essas questões um pouco mais para a consciência, a dar importância para esse processo de consciência que ele realmente tem. E não só mais ser direcionado como uma bolinha de ping-pong de uma situação para outra de maneira inconsciente, sem entender o que está acontecendo na nossa vida. Eu vivencio muitas questões dessas dores no meu dia a dia, e essas são as ferramentas que eu utilizo para mim, que eu compartilho com as pessoas que eu atendo para poder auxiliar nós enquanto seres humanos nessa busca interna. Eu acredito muito na transformação, né, do mundo como uma transformação pessoal interna. Quando a gente transforma internamente, ao invés da gente forçar uma mudança no mundo, a gente impacta o mundo com a nossa mudança. Vamos junto transformar a nós mesmos e impactar o mundo com essa transformação? Se você me acompanhou até aqui, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que também vai gostar de receber essa mensagem, né? Pra gente juntos estabelecer uma conexão mais profunda para impactar o mundo de uma maneira mais amorosa, mais positiva e principalmente mais consciente. Um beijo de luz no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!